A gente costuma dizer que quando uma mulher começa um processo de análise, ela começa atravessando uma floresta muito densa, que é muito fechada, que ela não enxerga por fora. E a gente vai atravessando, as clareiras vão se abrindo, as coisas vão, o sol vai entrando, a gente vai atravessando e a gente chega na beira de um rio. Quem decide se atravessa o rio ou não é ela. Porque aí a gente tem uma série de outras coisas que envolvem, que a gente tem crenças, a gente tem infância. Qual é a minha participação no problema do qual eu me queixo? Freud falava isso. Onde é que está a minha participação nesse negócio aqui que eu estou reclamando? Né? Às vezes eu tenho participação, às vezes eu gosto daquilo ali. Às vezes eu me beneficio daquilo ali. Às vezes eu tenho um ganho secundário em cima daquele problema. Então nem sempre um problema ele quer ser resolvido, mas ele pode ser esclarecido. Então eu ajudo neste caminho até a gente chegar na beira desse rio. Quem decide se atravessa ou não é ela. Se ela decide não atravessa. Se ela decide atravessar, eu vou ajudar ela a entender ferramentas ou a forma. Seja muito bem-vinda ao Pode Florescer e nós estamos aqui nesse canal que conversa com mulheres inteiras, mulheres de verdade, mulheres que estão aí fazendo, empreendendo, cuidando de filhos, de família. E hoje, eu, Vanessa Santos. Eu sou Simone Borges. Estamos aqui no episódio número 16 dessa nossa segunda temporada de verão. Temporada de verão que vem aí com assuntos bem interessantes para você. E hoje a gente vai falar com um assunto sobre mulheres que dão conta de tudo. E como fazer, como lidar com esse cansaço emocional que gera toda essa sobrecarga que as mulheres se propõem. E para isso a gente tem uma mulher muito especial, uma profissional incrível, que está dominando, está ajudando mulheres a trazer um novo olhar, um novo momento para a sua vida, principalmente dentro deste tema sobre cansaço emocional. E nós estamos aqui hoje com essa mulher maravilhosa, Paula, psicanalista clínica, que trabalha com mulheres. E o assunto de hoje vai ser profundo, talvez até desconfortável. E eu vou começar aqui com uma frase para te completar, sem pensar muito, Paula. Vamos lá? Pode ser? Bora lá. Completa a frase aqui para nós. Eu sou uma mulher extremamente determinada nas coisas que eu me proponho a fazer. Muito forte. Extremamente determinada. A disciplina para ti A é disciplina. Algo forte, né? Fortíssimo. A disciplina, ela motiva a minha vida. Ela coloca a minha vida em movimento. E eu baseio todas as coisas que eu faço na minha vida em cima da disciplina. E muito antes do fazer é o ser, né? Tu ser disciplinada vai fazer que tu também faça ter disciplina, mas tu precisa ser antes disso. É por esse viés. É por esse viés. A gente costuma dizer que quando eu estiver motivada, eu começo a academia. Quando eu estiver motivada, a motivação é 5% do processo. Então, se a gente depender de motivação, ou a gente não começa ou a gente não termina. Tudo passa pela disciplina. E tu atende muitas mulheres lá, tua especialidade é mulheres, né? A minha especialidade é mulheres. Na clínica são mulheres que estão... Geralmente, a minha procura é esse momento. São mulheres que estão em processo de redescoberta. São mulheres que estão numa idade de 40 a mais, aí, 35, 40 a mais, que já estão ou com carreiras consolidadas, ou que as carreiras já não fazem mais sentido, ou têm filhos ou não têm filhos. Então estão nesse momento de redescoberta, e principalmente a redescoberta do feminino, que hoje a gente vive a contemporaneidade traz para nós isso, né? A gente tem que dar conta de tudo. E a gente acaba perdendo o feminino. A gente acaba se perdendo no feminino. Então a minha busca hoje, que eu tenho muito grande na clínica, é por isso. São mulheres querendo se reconectar com o seu feminino. Que tem todo o contexto desse pode, né? Não pode florescer. Total. A nossa intenção, né, dentro do nosso objetivo aqui no programa é exatamente essa. É trazer esse conteúdo que vão fazer com que mulheres soltem, né? Tenham, compartilhem um conhecimento que vai fazer a diferença. E eu tenho certeza que dentro desse teu conhecimento que tu já vem trabalhando
esse despertar das mulheres, né? É um momento que todas nós somos cíclicas, né? Vivemos com nossos ciclos. E aí tu falou exatamente naquela faixa ali dos 40 a mais, que envolve realmente aquela questão de uma pré-menopausa, de um despertar hormonal, envolve todo o corpo e a mente da mulher. Sim. E isso tu analisa junto esse processo, normalmente? Sim, tudo é um contexto, tudo é um conjunto, né? As mulheres, elas chegam na clínica perdidas, digamos assim, né? Sem saber até o que elas gostam, né? Eu já peguei casos de mulheres me dizendo assim, nossa, eu não sei o que eu gosto de ouvir, eu não sei o que eu gosto de ler, e eu era uma pessoa tão ativa. Então, o meu trabalho hoje é, junto com essas mulheres, a gente encontrar um caminho que faça sentido para elas, na vida delas. Seja através das coisas que elas gostem ou de novas descobertas, porque às vezes são coisas que elas nem tentaram ainda e que elas não se deram o direito de tentar. Então, esse é o meu trabalho na clínica hoje, é auxiliar elas nesse caminho até elas encontrarem o que elas querem trilhar. E é um caminho lindo. Essa desconexão com a nossa verdade, a nossa essência, o nosso feminino, né? Que acontece muito hoje, que a gente anda tanto no fazer, na ação e se desconecta da nossa essência. Perfeito. E aí a mulherada eu sempre escuto a frase, tô na correria. E eu digo, para de repetir essa frase. Não fala mais que tá na correria. Tu pode estar atarefada, com a agenda cheia, mas sai da correria. Faça as tuas coisas com presença, que é o que é mais importante. É isso. E aí a pessoa fica cansada, chega cansada. E essa pergunta eu quero te fazer. Normalmente quando elas chegam lá se queixando, que tá cansada, o que é esse cansaço que a mulher de hoje sempre tem aí? A mulher de hoje em dia, né, a mulher contemporânea, ela é uma mulher que ela tem que dar conta de tudo. Né? Nós temos que ser a melhor mãe, nós temos que ser a melhor empresária ou a melhor funcionária, nós temos que ser a melhor filha, nós temos que ser a melhor dona de casa, nós temos que ser a melhor tudo. Ninguém é o melhor em tudo. Alguma coisa sempre fica. E geralmente o que fica é a mulher. Então a gente se esquece, a gente acaba esquecendo de quem a gente é para dar conta do restante todo. Então quando chega uma mulher na clínica, uma das primeiras perguntas que eu faço é: quem você é? E aí eu escuto. Ah, meu marido diz que eu sou muito brava, meu filho diz que eu sou irritada, meu chefe diz isso. Aí eu escuto, e aí quando ela termina eu digo, tá, e o que você diz sobre você? Eu já sei o que os outros dizem, né? Já entendi tudo que os outros dizem de ti, mas eu quero saber de ti, quem tu é. Aí geralmente elas param e elas me olham, eu não sei. O que tu gosta de ouvir? O que tu gosta de fazer? Quem tu é em essência? Qual é a tua essência? E as pessoas não sabem. E ali começa a busca de entrar no ser para a gente redescobrir o que elas gostam. E muitas coisas a gente vive hoje em dia no automático, que daí a gente entra no contexto do eu tenho que dar conta de tudo. Ah, porque eu tenho que ser a melhor mãe, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e se eu não fizer alguma dessas coisas, meu Deus, o mundo vai acabar. Não vai. E aí a gente entra num outro momento que é um pouco pior que esse ainda. Quando sobra uma brecha na agenda, a gente coloca a coisa para dentro dela. Porque a gente desaprendeu a descansar. Descansar hoje em dia virou um crime, virou um problema na vida das pessoas. Então as pessoas preenchem as suas agendas para continuar correndo e quando alguma coisa vaga, elas colocam mais alguma coisa para correr mais um pouco. E a gente vira uma corrida dos ratos, a gente fica correndo naquela roda dia e noite. Eu sinto que faz sentido isso daí, trazendo uma fala um pouco mais sistêmica aqui, a gente olhando para nossa criança, para nossa infância, porque a gente foi cobrada de fazer. Quando tu escova os dentes, que legal que a criança escovou os dentes, que bacana que tu arrumou teus brinquedos, que tu arrumou a cama, e parece que aquilo ali valida a gente. Então, se tu está fazendo algo, tu tá sendo vista, tá sendo notada, tá sendo aplaudida. E no momento que tu não tá fazendo nada, tu não tá fazendo nada, criança. Tu não ajuda nada, tu não faz nada, tu não presta pra nada. E isso vem quando a gente fica adulta e a gente traz isso pra nossa vida de mulher, de mãe, de empresária. E acaba acontecendo isso. Tu precisa estar fazendo algo pra se sentir merecedora. Se eu tô descansando, se eu tô parada,
eu me sinto a culpada. Uhum. Como que eu não estou fazendo nada? Daí eu não me sinto capaz para prosperar, para vender, para captar clientes, para ser feliz, para ser amada, porque eu não estou fazendo nada, então eu não mereço. Eu só me permito merecer enquanto eu estou fazendo. A gente, em psicanálise, né, a gente entende isso. Lá na primeira infância, a gente começa a associar a vida adulta, a gente começa a associar na primeira infância. E aí tu vai gerando tuas crenças de merecimento, as tuas associações sobre o que é afeto, porque quando você é recompensada quando criança, quando faz alguma coisa muito bem, e depois você é rechaçada quando você faz uma coisa muito mal, quando você não faz, você associa que eu vou ter afeto se eu fizer, se eu não fizer, eu não tenho afeto. E isso você leva para sua vida adulta. E até a gente conseguir entrar nesse seu sistema e ressignificar isso, às vezes é uma vida inteira. A mulher passa uma vida inteira nessa, mas eu não posso descansar, eu não sei, eu não posso. Eu falo por mim, eu fui uma pessoa que eu fiz essa associação. Eu entrei na psicanálise para me conhecer. Olha que coisa louca, né? Eu entrei para me conhecer porque eu era essa pessoa. Eu era uma pessoa que eu preenchia todos os momentos da minha vida, porque eu entendi o quê? Que se eu fosse muito produtiva, na minha situação era produtividade, se eu fosse muito produtiva eu teria afeto. Eu assimilei dessa forma. E aí, tudo eu colocava coisa na minha agenda. Eu vivia correndo, eu vivia correndo. Se eu tirasse férias, eu arrumava curso. Eu tenho uma menina, né, que essa semana fez 8 anos. Quando a minha filha nasceu, eu ficaria 6 meses de licença maternidade em casa. Eu fui fazer uma pós-graduação. Porque imagina como eu ficaria em casa 6 meses parada sem fazer nada. Sem produzir. Imagina, eu estava recém-parida, tinha uma criança para descobrir como é que funcionava aquilo ali. Não Mas te eu permitiu. não me permitia parar. E eu fiz uma pós-graduação achando aquilo totalmente normal. As pessoas me olhando achando aquilo estranho. E eu dizendo, não, gente, eu estou em casa, eu tenho que produzir. Até eu entrar em um processo de análise pessoal e entender que isso é normal, você descansar é normal, ter um tempo para ti é normal, fazer coisas que você gosta é normal, eu levei muito tempo de análise. E dentro da tua terapia, do protocolo que tu usa, por exemplo, imaginei todo um caminho aí, que eu acho que de repente muitas mulheres possam estar pensando assim, tá, como é que eu vou fazer? Vou chegar na Paula, eu vou conversar, vou abrir toda a minha situação, ela vai me fazer essas perguntas, talvez, e como é que tu, dentro desse processo, essa mulher consegue lidar depois na casa, marido, filho, porque aquele sistema continua. Sim. Muitas vezes o sistema está doente no próprio convívio, na família, na rotina, que ela já também colaborou para manter. Né? Do nada vai chegar lá, não, agora eu não quero. Ai, mãe, tu não vai fazer tal coisa? Não, eu não vou fazer. Aí, essa sequência tu consegue entrar para o que faz com isso, né? A gente descobre, né? Mas o que faz? Então, às vezes sim, às vezes não. O que acontece? Quando eu pego uma paciente em análise, a gente faz toda uma construção, ela faz uma construção e eu vou construindo junto com ela, né? As histórias dela, como aconteceu, como significou. O processo de análise, o que é? O que eu faço? Eu auxilio a minha paciente a olhar por algum viés que talvez ela não tenha visto aquela situação. Vamos repensar isso aqui. Vamos pensar isso aqui de repente de uma forma diferente. Será que isso não pode estar ligado com isso? Será que isso dessa forma ou isso daquela forma? O que acontece? Na vida, a gente opera ou por ação ou por omissão. Então, ou às vezes são coisas que a gente faz, ou são às vezes coisas que a gente não faz e as coisas vão acontecendo. E na clínica, o que eu mais pego é a omissão. As mulheres vão deixando as coisas acontecer e vão deixando as coisas fluir daquela forma. Não vou brigar com meu marido para a gente não ter uma discussão. Vou deixar meu filho fazer porque isso, as coisas vão acontecendo. E quando ela toma consciência disso, é uma alegria e uma tristeza. Alegria no sentido de que existe solução, porque se sou eu que permito, está comigo o controle. Mas é uma tristeza, porque nem sempre os outros colaboram. Então aí começa a segunda parte do trabalho. Então a minha clínica, ela ajuda a estruturar as duas fases.
tanto a fase do conhecimento do problema, que é, tá, eu tenho um problema que eu não sei onde é que é. Então vamos entender isso aqui, vamos conhecer. Conhecemos. Qual é a solução? Eu não dou soluções, eu não oriento, mas a gente conversa e a gente pensa junto uma forma de fazer. E aí, ao longo dos procedimentos, ao longo do que vai acontecendo, a gente vai conversando. São sessões semanais, então o gap de tempo é curto, a gente consegue pontualmente ir trabalhando as situações. Então, a gente vai semanalmente conversando sobre aquilo. Olha, fiz tal coisa, nananã, tudo mais. Tá, como é que tu te sentiu com relação a isso? Ah, com isso eu me senti muito bem, mas com isso eu me senti muito mal. Então, vamos pensar sobre isso, vamos fazer, né? E a gente vai construindo uma forma possível. A maioria dos meus casos, até hoje, foram muito prósperos e produtivos, porque era um problema sistêmico. Isso, querendo ou não, ele é um problema do ecossistema da família, né? Mas quando não tem solução, aí chega no ponto que ela tem que decidir o que faz. É exatamente essa questão que tu tá falando, eu tô tentando me colocar ali como uma pessoa assim. E então, basicamente, um posicionamento que tu consegue trazer com que essa mulher se posicione diante de tudo que tu mostra, né, dentro de todo o tratamento, o histórico, enfim, tudo que tu levanta esses pontos específicos e o posicionamento é uma coisa importante. Eu trago a clareza, eu ajudo ela a pensar sobre a clareza do que acontece. O posicionamento vem dela. A gente costuma dizer que quando uma mulher começa um processo de análise, ela começa atravessando uma floresta muito densa, que é muito fechada, que ela não enxerga por fora. E a gente vai atravessando, as clareiras vão se abrindo, as coisas o sol vai entrando, a gente vai atravessando e a gente chega na beira de um rio. Quem decide se atravessa o rio ou não é ela. Então o meu ponto para ali é ela que decide. Porque aí a gente tem uma série de outras coisas que envolvem, que a gente tem crenças, a gente tem infância, a gente tem vontade de que as coisas aconteçam, porque qual é a minha participação no problema do qual eu me queixo? Freud falava isso. Onde é que está a minha participação nesse negócio aqui que eu estou reclamando? Né? Às vezes eu tenho participação, às vezes eu gosto daquilo ali, às vezes eu me beneficio daquilo ali, às vezes eu tenho um ganho secundário em cima daquele problema. Então nem sempre um problema ele quer ser resolvido, mas ele pode ser esclarecido. Então eu ajudo neste caminho até a gente chegar na beira desse rio. Quem decide se atravessa ou não é ela. Se ela decide não, não atravessa. Se ela decide atravessar, eu vou ajudar ela a entender ferramentas ou a forma. Vamos a nado, vamos caminhando, vamos como? Vamos de caiaque, mas vamos atravessar. O meu trabalho é auxiliar e dar ferramentas psíquicas para ela entender e conseguir levar esse processo em frente. Dentro da terapia integrativa, a gente recebe muitas mulheres pedindo clareza, né? A Simone trabalha com baralho, que traz essa clareza também, com as terapias com leitura de campo, leitura energética. Só que o que eu vejo bastante, as mulheres chegam lá que elas já fizeram muita terapia, já foram em muitos lugares diferentes, já passaram por muitos lugares e elas já até entenderam as coisas, até já pegaram essa clareza, mas não fizeram nada com aquilo ali. Aí tu vai em algum lugar, tu enxerga, o problema tá lá com aquele trauma que eu tive na infância, tá com a minha mãe, tá com meu pai, tá no meu sistema familiar. Mas e aí, o que tu faz com aquilo ali? Aí essa pergunta eu quero te fazer. O que normalmente é o que bloqueia ela ter a clareza, mas não ter a ação? Aí nós temos duas situações. Uma, ela não querer, porque às vezes não quer, pasmem, às vezes a pessoa não quer. Às vezes ela, como eu disse antes, ela tem um ganho no problema do qual ela se queixa. Qual? Aí caso a caso, né? Às vezes, eu já peguei paciente uma vez que ela era muito doente, muito doente, muito doente. Reclamava porque era doente e tudo mais. Só que ela sendo doente, ela tinha atenção da família inteira. Ela não queria melhorar da doença, porque a doença trazia a família. A família próxima dela era um ganho secundário. Então ela se queixava da doença porque a doença era ruim, porque doía, porque enfim tinha que tomar medicação e tudo mais. Mas ela não queria necessariamente se livrar daquilo ali, porque ela tinha um ganho com aquilo ali.
Então, às vezes a pessoa não quer se livrar. E segundo, pode ser uma repetição. O que que é isso? A gente repete o que a gente conhece. E às vezes eu até entendo que eu tenho uma repetição em alguma coisa, mas eu não sei de onde vem, eu não tenho a clareza de onde vem. Exemplo, às vezes fica muito no ar, né? Exemplo, uma mulher que se relaciona sempre com homens indisponíveis. Seja homem casado ou seja homem solteiro que não queira um relacionamento porque tem. Ela só se interessa por homens indisponíveis. Nós temos 10 homens enfileirados. 9 querem alguma coisa. O único que não quer é o qual ela se interessa. E se aquele homem disser assim, ó, mas agora eu quero. Ela não quer mais. Por que que isso acontece? Ela entende que ela só se interessa por homem que não está disponível para ela. Que quando o homem se interessa por ela, ela não quer mais. Ela entende isso. Isso é consciente para ela. Mas da onde vem essa repetição? Aí a gente vai para o processo de análise. Aí a gente vai entender da onde que vem isso aí. Que pode ser de pai, pode ser de infância, enfim, pode ser de um monte de lugar. Mas os dois casos. Talvez a pessoa não queira se livrar do problema, entre aspas. E segundo, talvez ela tenha a clareza do que é, mas ela não saiba de onde vem. E em psicanálise, em análise pessoal, a gente busca o da onde vem. Porque quando a gente entende de onde vem, a gente consegue nomear. Quando a gente nomeia, a gente muda o sentido. A gente ressignifica. E aí tu consegue fazer diferente a próxima vez. E o olhar para isso, né, traz já é, eu acho que a grande, assim, o momento mais importante de todo o processo é quando tu consegue identificar aquilo que te faz mal, aquilo que não está te trazendo a felicidade, aquilo que não está te fazendo te deixando plena, equilibrada. Sim. Acho que esse é um nomear, eu já ouvi muito isso, né, dentro das ferramentas de tratamento, que a gente também identificar aquilo que te faz mal. E isso é um processo que sempre um profissional tem a capacidade de trazer, porque, como tu diz, a pessoa não vai querer olhar para isso. Ela não vai, para ela é confortável. E ela é confortável, mas ao mesmo tempo incomoda. Como tu disse, é uma situação, sempre a dualidade, né? Do bom com o ruim, aquilo que faz mal acaba querendo te atiçando de alguma forma. Então eu vejo que de repente muitas pessoas se identificam com esse quadro de sentir um prazer no desconforto e ao mesmo tempo aquilo que machuca atrai. Perfeito. Né? Então, assim, esse posicionamento, essa clareza e todo o contexto que isso traz, hoje as mulheres precisam saber que existem caminhos, existem ferramentas que podem conduzir a um novo momento, a um novo olhar, porque as mulheres estão adoecendo com isso, de forma física, mental e espiritual. Perfeito. E eu sempre costumo dizer, só complementando, que às vezes chegam mulheres para mim e dizem assim: mas eu já tentei tal coisa, já tentei psicólogo e não deu certo. Eu sempre digo a mesma coisa: tenta de novo. Ou tenta algo diferente. Porque nem tudo é para todo mundo. Tem pessoas que vão se encaixar melhor na psicanálise. A psicanálise é um método lindo, mas dói. Porque a gente tem que entrar em contato com dores que às vezes a gente não quer. E tem pessoas que não gostam, tem pessoas que não suportam o processo. Tem pessoas que gostam, por exemplo, de TCC, que é da área da psicologia. A TCC ela vai te dar mais umas tarefas, mais algumas coisas. Tem pessoas que adoram isso, chegar em casa com uma tarefa para fazer. Então, não é que seja ruim o processo. É que talvez o que você tenha tentado não tenha combinado com você. Tem gente que gosta mais da parte energética, tem gente que gosta mais da parte de grupo, tem gente que gosta mais da parte individual. Tente coisas diferentes, mas não pare de tentar. Porque às vezes a gente não é que não seja bom, é que a gente não encontrou algo no qual a gente se encaixe. E agora, dentro desse gancho do não parar de tentar, eu quero trazer a disciplina aqui, né? Que é algo que a gente vê muito em ti.
Sim. E foi uma coisa que conectou nas nossas conversas lá por trás das câmeras aqui, a questão de fazer esporte, de acordar cedo, de correr, que eu disse que agora, nessa temporada, eu vou ter que correr, porque já tem várias que correm aqui, a Paula vai me puxar pra correr. Vou sim. Tô prometendo desde a da temporada anterior, mas não deu ainda pra correr, só na esteira um pouquinho. Mas já é um começo, Já é. com certeza. Mas essa questão da disciplina, pra mim, é muito importante. Eu gosto muito de trazer isso pra mim, nos meus atendimentos, pras minhas mentoradas também. E eu vejo que tu tem isso muito forte em ti. E isso, com certeza, reflete em tudo na tua vida, tanto nos teus atendimentos, quanto também nessa questão que tu falou. As pessoas chegam lá, às vezes começam, param, sabem o que é, mas não fazem. E ter essa disciplina em todas as áreas da vida faz bastante diferença, né? Faz. Para mim faz diferença e para mim faz sentido. Para nem todo mundo faz. Eu levanto às 5 horas da manhã todos os dias, e aí alguns dias eu treino academia, alguns dias eu leio e 4 dias por semana eu corro. Então, para mim é uma coisa que faz sentido. A disciplina me mantém focada nas coisas que eu projeto. Então, para mim é uma coisa que faz sentido. Nem para todo mundo faz. Mas sabe que você falou uma coisa bem interessante agora, que é o... Olha a psicanalista já ouvindo. A gente não desliga. Começou a sessão. Peraí que começou a sessão aqui. Vamos à parte Só um pouquinho, analítica. Vamos à parte analítica. Já vou fazer uma pausa. Rapidinho. Olha só. Olha o que você me diz. Você me diz assim, ó. Eu já corro. Ah, mas corro só um pouquinho na esteira. Corre. Já sou atleta. Corre. Eu digo todos os É dias, eu sou corredora. atleta. Tu entendeu? Porque o que a gente tem na mente? Que a gente só é corredor quando a gente corre maratona. E não é. Olha a gente botando a caixinha, do que é o padrão. Não. Se tu corre 200 metros, tu é tão corredora quanto quem corre 200 quilômetros. Tu é corredora. Para um pouquinho que eu vou fazer um corte dessa parte aqui e vou deixar gravando, tocando todos os dias lá em casa. Isso, ó, faz um corte. E é isso. As pessoas deixam de fazer coisas porque elas acham que elas ainda não estão boas o suficientes para fazer aquilo. É ótimo tu querer te superar. Eu acho super válido e a vida funciona dessa forma. A vida anda para frente. Até por isso que a gente diz que no carro o retrovisor é pequenininho e o para-brisa é enorme, né? A vida anda para frente. Mas tu vai ter uma história. Ninguém que correu 200 quilômetros começou sem correr 200 metros. Então tu é uma corredora. Ah, eu sou uma corredora só se eu correr muito rápido. Não, se tu correr muito devagar, tu é corredor também. É a gente se colocar nas caixinhas. E a gente precisa sair das caixinhas. Eu tenho uma escala de prioridades na minha vida. Correr é uma delas, mas ela não é o topo. Correr tá lá no meio. Eu tô fazendo um projeto agora com a minha treinadora, que eu quero correr, final de abril, eu quero correr uma meia maratona. Nunca corri uma meia maratona, né? Quero correr, porque eu corro até uns 10 quilômetros, acabo me lesionando, e agora eu tô conseguindo, eu disse, vamos, bora. Eu gosto de um desafio, e aí tô fazendo o ciclo de uma meia maratona. Mas é isso, entendeu? É meu desafio pessoal, mas não é a prioridade da minha vida. A minha maternidade vem antes da corrida. A minha vida profissional vem antes da corrida. Então eu não posso querer ser uma corredora que eu vou pegar pódio sem deixar isso para trás. A gente tem que eleger prioridades na vida. A gente não pode ser 100% em tudo. Então tu é corredora. Se um dia tu disser assim, ó, agora eu quero pegar pódio, por que não? Só que tu vai ter que te dedicar mais. Talvez tu vai ter que deixar de fazer algumas coisas, talvez tu vai ter que eleger prioridades. Mas tu pode. O teu potencial é infindável. Só que tu tem que escolher. Só não dá pra escolher tudo. Com certeza, com certeza. Eu só fico olhando. Eu sou da turma também, né, do acordar antes do sol, do tomar banho frio, do fazer exercício físico, do cuidar. E eu sei que num certo momento isso virou até uma modinha, né? E daí todo mundo fala, porque tu tem que fazer. Não é tem que fazer se tu se sente bem. Pra mim faz total sentido me acordar cedo, total sentido. A energia é outra, a disposição é outra. Tem mais de 2 anos que eu acordo e tomo um banho em temperatura ambiente, né? Não é gelado, no verão tá até quente a água, mas no inverno é frio. Porque aquilo ali me fez mudar muitas coisas na minha vida. Então, é o meu estilo de vida. Eu não vou querer que a Simone tenha, que outra pessoa tenha.
Mas pra mim, faz total sentido eu acordar cedo, eu dormir cedo, eu me alimentar bem, eu fazer exercício físico. Isso faz parte da minha disciplina e me traz disciplina para todas as outras áreas da minha vida. E muitas pessoas que eu atendo lá dizem, como é que tu faz? Eu digo, eu nem faço isso aqui do que eu queria fazer, ou do que muita gente faz. Mas isso aqui que eu faço, eu fiz devagarinho. Eu fui treinando. E eu entendo que tudo é treinável. Então, se tu quer melhorar alguma coisa na tua vida, se tu quer ter disciplina para alguma coisa, é treinar. Ah, eu não consigo ler um livro. Começa, então tu não vai conseguir nunca mesmo. Eu já escutei isso muitas vezes, né? Se tu já começou a ler quantas... eu leio 1, 2 páginas e paro. Bom, então tu vai continuar parando se tu não insistir. E assim é para exercício físico, para alimentação, para tudo. E essa disciplina, eu vejo muito isso. A tua cara, assim, fala disciplina. A palavra que define disciplina, né? E eu admiro muito isso em ti. Tô falando bastante isso, assim, porque eu admiro muito isso. Vejo muito mais disciplina, né? Obrigada. Muita coisa, assim. E isso, com certeza, te dá o retorno, tanto... né, nas coisas que tu recebe de volta, quanto que tu entrega também para as tuas clientes, tuas pacientes. Né? Sim, como eu disse no começo, né? Partindo do princípio, eu faço o meu máximo em tudo sempre. Eu procuro sempre dar o meu melhor. Nem sempre é o meu foco, né? Como eu disse, meu foco não é ganhar pódio. Meu foco é daqui a 4 meses, 3 meses, nós temos acho que são 13 semanas, é fazer minha meia maratona. Eu vou ganhar pódio? Não, eu não tô treinando pra isso. Mas eu tô treinando pra terminar. Então eu vou terminar o que eu tenho que fazer. Então, isso a disciplina traz. Só que é uma disciplina projetada. A gente tem que projetar. O que eu quero fazer? Eu quero fazer a meia maratona. Então eu preciso treinar 4 vezes na semana. Eu vou treinar 4 vezes na semana. E é isso. Vai estar frio, vai estar 6 graus. No inverno passado eu levantava 6 graus da manhã, colocava a roupa e ia. Acho que 6 horas, 5 horas da manhã eu tava com vontade de correr. Não tava. Tava tudo, menos com vontade de correr. Mas a gente vai. E é assim que a gente consegue alcançar os objetivos que a gente se propõe. Pelo menos é a minha forma, né? É como eu consigo. A gente vai entrar muito mais nesse assunto. Com certeza. Falar mais aqui de autoconhecimento também da mulher, mas eu quero só dar uma pausa, até uma pausa, vai continuar aqui, mas pra gente poder agradecer todas as pessoas que fazem esse podcast acontecer, que são muito especiais para nós aqui, e eu vou listar aqui as nossas patrocinadoras maravilhosas, né, e muita gratidão que a gente tem aqui por todas. A Aline Brito, arquiteta e urbanista, a Vanessa Cabral, cirurgia dentista, a Paula Benetti, que está aqui com a gente hoje, Pamela Oliveira, da Imports Vestuário Feminino, Lidiane Martins, empresária da Rede Polo, Carolina Rolim, consultora de imagem, a Gabi Bragamonte, cabeleireira, a Juliana Correia, vestuário feminino, Patrícia Cadini, especialista em negócios locais, a Bibiana, terapeuta integrativa, e o Zac, nosso chefe eleito, melhor chefe aqui por vários anos. Né? Que orgulho. Também temos as nossas apoiadoras, que é a Daniela Varela, fisiopélvica, Evanise, do Atacadão do Óleo, Tiago Valim, da TM Construtora e Reforma, Priscila, personal de negócios, Mariana, esteticista e cosmetóloga, Alessandra, da Saboaria Essência da Terra, a Ângela, da Floricultura Lotus, a Sabrina, videomaker e designer, a Raquel, do Salão do Beauty Hair, Laura Matias, maquiadora, a agência Dom Piazza aqui com a gente, que é a Fernanda e o Thiago, Andressa Abreu, a retratista, Aurora Cafeteria, MS Mídia, comunicação visual, e a Ocre Coworking, que nos permite esse espaço aqui. E agora, indo para a reta final, eu quero te perguntar o que tu traz aqui para nós sobre a questão de autocuidado, muito mais do que se cuidar fisicamente, arrumar o cabelo, maquiar, que nem a gente fez toda essa produção Chega aqui toda hoje, linda. né? Chega toda linda. Toda produzida. Isso aí, muito mais do que essa parte. O que seria o autocuidado hoje dentro disso que tu atende hoje lá com essas mulheres? Autocuidado hoje, além de tudo isso, né, de cuidado com a imagem, de cuidado com o cabelo, né, para além do estético, né, falando para além do estético, é a gente cuidar da gente, da mentalidade, assim, cuidar da tua psique. O que é isso? A gente vive hoje tão no automático
tão no automático, no acordar, no fazer, a gente acaba esquecendo da gente. E eu digo isso muito mais pelas mulheres por conta que a nossa carga durante o dia acaba sendo maior, né? Porque tem filho, enfim, filho, casa. Então, o autocuidado hoje, olhando para a minha área, é a gente tirar um tempo para fazer algo pra gente, seja o que for. Seja um banho de gelo, seja uma yoga, seja uma análise pessoal ou uma sessão de sistêmica, qualquer coisa que seja para ti. O que tu faz para ti hoje que não envolve outras pessoas? Que é para ti. Ah, eu leio. Ok. Não é livro técnico, é alguma coisa que tu gosta de ler. Ah, eu gosto de romance, leia romance. Ah, eu gosto de pisar no mar. Vai pisar no mar. O que tu faz pra ti que é teu, que é só teu? Isso é autocuidado. É a gente tirar aquele momento pra gente. Nem que seja assim, ó, 3 vezes na semana, tu fazer uma coisa que é pra ti. Naquele momento, é tu contigo mesmo. Não é mãe, não é filha, não é profissional, não é nada. É tu contigo mesmo. É tu te reconectar contigo, com a tua essência. Isso é o autocuidado. E no caso, se permitir, né, Paula? Na verdade, a gente É isso. precisa se permitir. As mulheres hoje, elas em função de todas as tarefas aí que a Sim. gente já sabe, que todo mundo passa, cada um no seu perfil, mas enfim, o buscar, dar conta e também e não se permitir acaba por trazer todas essas questões aí, saindo de si, né, literalmente. Perfeito. E essa busca, as mulheres eu sinto que cada vez mais vêm buscando entender, porque daí começa a despertar. Por que eu tô sentindo isso? Por que eu não tô me conectando mais comigo mesma? E todo esse processo, acredito que depois tu deve fazer eu te pergunto assim, como é o teu feedback da mulher que se permitiu? Essa pergunta eu quero, como é que chega pra ti aquela mulher assim, Paula, realmente a minha vida mudou? Eu percebo no semblante. É muito perceptível. Uma mulher que ela tá no automatismo, tu enxerga no semblante dela. Ela não tem presença. Ela tá fazendo porque ela tem que fazer, porque ela precisa e ela faz isso e ela sai daqui porque ela tem que pegar o filho, porque ela... tu percebe que ela não tem presença. A mulher que se permite, a mulher que se conhece, que se permite ter um tempo para ela, tu percebe no semblante dela. É diferente. É diferente. Tu percebe na respiração. Ela vive. Ela é uma mulher que vive. E hoje eu percebo muito nisso, que às vezes as mulheres não se permitem até por questões financeiras, ou enfim, a fazer uma análise pessoal ou tudo mais, mas existem grupos de mulheres hoje incríveis, incríveis. Grupos de sociedades femininas que elas em si é um grupo terapêutico. Então, isso está muito além de uma terapia pessoal, de ir para um setting analítico, de deitar num divã, ou de, enfim, é se permitir, é sair daquele automatismo de acordar todos os dias no mesmo horário, fazer tudo do mesmo jeito, sem ter presença. E quando a gente percebe a mulher se permitindo, ela voa. Ela voa. Ela voa, assim, é muito visível. É diferente. A gente tem uns termos, né, na psicanálise, mas ela saindo do clichê do empoderamento, porque não é sobre isso. Eu percebo mulheres que se permitiram ser dona de casa. Dona de casa. Eu tive uma paciente que o sonho da vida dela era ser dona de casa. Ela era casada, tem filhos, e ela queria ser dona de casa, era o sonho da vida dela, mas ela era empresária. Como é que faz? No mundo, se o sonho, entre aspas, do mundo é que a mulher poderosa, que não sei o que tem que ser empresária de sucesso, ela não queria isso. Ela queria estar em casa cuidando do Queremos o marido. movimento contrário. Ela queria voltar. E tá tudo certo. A verdade dela é a verdade dela. A minha vida não seria feliz para ela, a vida dela não seria feliz para mim, e tá tudo certo. É cada um se conectar com a sua vida. É cada um entrar onde quer, não aonde te colocam. E quando ela se permitiu ser a dona de casa que ela queria ser,
o semblante dela mudou. Ela tá em casa com os filhos dela, ela tá vendo os filhos crescer. Ela é feliz fazendo horta. Ela é feliz. Uma coisa que eu vejo que influencia muito nisso, também é muito falada, tal da ambiência, é o que a gente cria aqui, né, também no podcast, essa ambiência de mulheres aqui, empresárias que estão unidas, fazendo trocas, né, cada uma fazendo alguma coisa com a outra, que a ambiência hoje, a gente entende que a tua ambiência ou vai te puxar, ou vai te empurrar para baixo. Então, se tu tá fazendo um movimento, né, muitas mulheres assim começam a procurar o desenvolvimento, fazer uma terapia, alguma coisa, e ela começa a crescer, ela começa a destravar, e aí as outras pessoas começam a puxá-la de volta. E aí tu não tem com quem conversar, para onde ir, e isso aí entra a ambiência. A ambiência pode te fazer voar alto ou pode te fazer ficar estagnada no mesmo lugar. A coisa que eu mais trago aqui é essa questão da gente estar juntas fazendo essa troca. Como a gente está fazendo aqui no podcast, por trás das câmeras também, todo o movimento das patrocinadoras fazendo atividades uma com as outras, né? A gente incentiva muito isso, né, Simone? E a gente trouxe isso quando a gente começou o podcast. Eu não quero te cortar, mas sabe quando tu tá falando? Eu acho que tu também sentiu na mesma hora. Quando ela vai falando dessa questão assim da mulher se soltando, fazendo aquilo que ela gostaria e vibrando com isso, eu lembrei muito do nosso evento de encerramento do Pode Florescer. Quem estava aqui sentiu essa energia das mulheres que se soltando assim, e elas não conheciam assim esse movimento, essa ambiência que a gente proporcionou assim, pura energia mesmo. Então fica aqui uma empolgação mais uma vez para vocês conhecerem mais esse movimento, porque realmente ele ajuda muito a mulher a buscar essa força de estar novamente. Poxa, eu posso fazer aquilo que eu gosto de fazer. E estar com pessoas encontrar esse lugar, né? Mesmo Exatamente. Quem não é daqui, né? O Capão tem esse movimento muito forte, vários grupos de mulheres, mas quem não é daqui, encontrar o seu movimento, buscar terapias, buscar grupo de mulheres, buscar esses movimentos, porque isso faz toda a diferença, né? O ambiente, ele muda a tua proposta, né? Isso é uma das coisas que eu sempre digo, assim, se você quer mudar alguma coisa na sua vida, procure um ambiente facilitador. Se você quer começar a correr, ande com corredores. Não que não possa andar com o pessoal da galera, não é isso, pode. Mas o pessoal da galera provavelmente vai fazer o quê? Vai ficar até tarde na rua, vai beber, vai, enfim. Para te correr, tu vai ter que dormir cedo, tu vai acordar cedo, tu já não vai beber. Então, o ambiente muda. Sempre que você quiser mudar um hábito, mude o seu ambiente. Quem eu quero ser? O que eu quero fazer? Eu quero fazer tal coisa. Em que tipo de ambiente a pessoa que faz isso que eu quero fazer, ela está inserido? Procura, olha, eu quero ser um grande empresário. Aonde os grandes empresários estão? O que eles estão fazendo? Isso em PNL a gente chama de modelagem. Tu vai modelar aquele comportamento. E a ambiência é extremamente importante para isso. Eu quero ser uma mulher que eu faço as coisas que eu quero ser uma mulher que eu posso ser livre, onde é que eu vou estar? Eu vou estar nesse ambiente. Esse ambiente ele vai ser facilitador do que eu quero alcançar. Perfeito. Esse assunto realmente esse assunto é maravilhoso, a gente poderia ficar aqui horas e horas conversando, com certeza vamos ter outras oportunidades, mas indo para o final aqui, eu quero que tu deixe agora uma mensagem ali para a mulher que está nos assistindo, assim, aquela mulher que ainda está cansada, ainda está na correria, ainda não se encontrou, deixa uma mensagem aí para ela. Não desista. Eu acho que esse é o ponto. Muitas vezes a gente não sabe para onde ir. Continua caminhando. Só não para. Continua caminhando. Mas eu não sei. Continua. Por mais que esteja nebuloso o tempo, continua caminhando. Uma hora você sai do outro lado. Só não desista. E mais uma vez a gente aprendendo muito. Eu, mais uma vez, grato, Paulo, pelo teu conhecimento. Eu que por tenho estar agradecer. aqui com a gente, trazendo aí tudo a ver com o nosso movimento do Pode Florescer, para as mulheres que se sintam acolhidas,
que a gente sempre traz aqui alguma indicação, uma conexão, um conhecimento para facilitar e para que as mulheres floresçam aí, né, nesse movimento junto com a gente. Exatamente. Agradecemos aqui a tua participação, a tua entrega aqui pra gente. Obrigada. Agradecemos vocês que estão aqui com a gente até o final e já vamos aqui, né, com aquele praxe do nosso vídeo aqui. Se inscreve no canal, compartilha com outra mulher que precisa ouvir tudo isso também. Curte esse vídeo, comenta o que fez sentido aí pra ti. A gente tá agora no YouTube, no Spotify, no Instagram, vai ter a revista, a gente tá se espalhando, né? A gente Com tá certeza. voando por aí. Nos acompanha aí no @podeflorescer, que tá tudo ali, a gente está sempre postando aí as novidades desse movimento aí. E até o próximo episódio.